Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou Rutiana Sobrinho e esse é o canal de costura e modelagens de roupas. Se você gosta desse assunto, aproveita para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma simulação para saber quanto de tecido comprar quando você for fazer alguma roupa. Você pode fazer essa simulação usando o molde no seu tamanho ou no tamanho miniatura. Se você quiser fazer o molde no tamanho miniatura, você vai ter que usar uma régua específica, que é a régua escalada. Eu ensino a fazer essa régua aqui nesse vídeo. Mas também meu irmão digitalizou essa régua, se você quiser imprimir, o link está na descrição. E agora vamos lá para o tutorial de hoje. Para exemplificar a aula de hoje, eu trouxe aqui alguns moldes de peças que eu já fiz no canal. Esses moldes estão em tamanho miniatura, então vou ter que utilizar para explicar a régua escalada. Essa régua eu já ensinei no canal, vou deixar o link dela aqui em cima para você, caso você queira fazer. Se você não quiser fazer, mas quiser ter essa régua também, você pode imprimir. A gente preparou um PDF e o link vai ficar na descrição, caso você queira fazer. É uma régua muito boa para estudar modelagem, principalmente quem está começando. Vou te mostrar também como eu utilizo a régua que está em tamanho menor com a fita métrica que está no tamanho real. Para fazer essa simulação, você não precisa necessariamente ter a régua ou os moldes em tamanho miniatura. Você pode fazer aí com os moldes no seu tamanho, no tamanho real. A régua que eu ensinei no canal tem 55 centímetros. Eu fiz nesse tamanho devido ao tamanho do papel que eu estava na época, mas poderia ter feito ela maior. Só que a nível de raciocínio, eu acabo utilizando somente até os 50. Quando eu preciso medir alguma coisa que está em tamanho miniatura, mas é maior do que a régua, eu utilizo a fita métrica. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um molde que é bem maior do que a minha régua. Aí, para não precisar de ficar medindo assim, ó, vem até os 50, depois puxo para cá e meço aqui. O que que eu faço? Eu venho com a fita métrica, que é maior, meço o molde, no caso aqui tá dando 49 centímetros. Aí eu venho com a régua, coloco aqui lado a lado com a fita métrica. Aí o meu 50 centímetros está dando aqui no 25 na fita métrica, ó. Aí eu começo de novo, ó. Aí, aqui na fita métrica, nesse exemplo, tá dando 49. Então, eu tenho 50, que eu já medi até aqui, mais 45, 46, 47, 48 centímetros. Então, dá 98 centímetros. Eu acho mais fácil medir dessa forma, mas se você acha difícil, você pode fazer uma régua maior, dessa aqui. Normalmente, os tecidos têm a medida de 1,40 m a 1,50 m de largura. Então, para fazer a simulação, o tecido tem que ter a mesma medida para você, na hora de comprar, não errar. Eu tenho aqui um pedaço de tecido que eu medi com essa régua, então ele tem de largura 1,40 m. Como ele está dobrado, então aqui agora ele tem 70 centímetros. E aí você vai pegar um tecido qualquer com essas medidas de largura de 1,40 m ou 1,50 m e vai fazer a sua simulação. Se o seu tecido for maior, então você marca naquele local onde está pegando 1,40 m ou 1,50 m. Eu gosto de fazer com 1,40 m e caso eu chegue lá para comprar o tecido tem 1,50 m, vai sobrar um pouquinho, mas é melhor do que faltar. Meu tecido ele tem 1 metro de comprimento. Na hora de fazer a simulação, você tem que fazer como se fosse cortar mesmo o tecido. Então, você tem que respeitar tudo que está escrito no molde. No meu caso aqui, os dois moldes são cortados na dobra. Se eu posicionar do jeito que está aqui, um deles vai ficar sem ser na dobra. Então, eu tenho que modificar o tecido para colocar os dois na dobra.
Do jeito que eu posicionei o tecido aqui, os dois lados dele estão na dobra, porque eu coloquei a beirada do tecido para cima. Se eu fosse fazer esse vestido do jeito que ele está aqui, ele ia dar continha aqui na largura. Ia sobrar só uma beiradinha ali para fazer a emenda do tecido, da parte da frente com a parte das costas. Só que no caso aqui, esse tamanho do vestido está curto para mim. Eu teria que fazer um aumento aqui, caso eu queira fazer esse vestido. Só que se eu fizer esse aumento, eu tenho que manter essa largura aqui, porque se eu for aumentando aqui, ó, seguindo essa lateral e aumentando até o comprimento que eu quero, ele trespassa aqui o meio do tecido. Caso eu queira cortar da forma como está aqui, existem outras formas de se cortar o molde, né? Só que eu estou fazendo a simulação dessa forma aqui. Então, nesse tamanho de vestido, ele daria 1 metro e ainda iria me sobrar uma beirada aqui. Só que eu tenho que pensar também nos acabamentos, porque no caso aqui, os moldes estão sem margem e sem os acabamentos dos decotes e das cavas. Aí, caso eu queira fazer, por exemplo, um revel, eu tenho que pensar onde eu vou tirar esse revel. Se eu quiser fazer um meio forro aqui, eu também tenho que contar com isso. Então, o ideal, para principalmente quem está iniciando, é fazer a simulação já com todos os acabamentos em molde, que aí você não erra. Mas você pode comprar, por exemplo, tanto que tá aqui, um pouquinho mais, que aí você trabalha com tranquilidade, sem ter medo de faltar tecido. Aqui os meus 2 moldes tem que ser colocado na dobra, por isso que eu virei aqui para baixo, ó, porque se eu virar para cá, a parte das costas, o centro dela fica virado para o meu lado, e eu preciso que o centro fique na dobra, então eu tenho que virar o molde para lá, ó. E caso o tecido tenha pé, que é quando o tecido tem que ser cortado os moldes na mesma posição, você também deve fazer a simulação contando com isso. Então, eu gosto de fazer a simulação sempre com os moldes na mesma posição, sem ficar contando que eu poderia economizar virando o molde para baixo, por exemplo, dependendo aí do modelo. E os tecidos que tem pé, se você fizer isso, por exemplo, tecido com brilho, aí um vai ficar com brilho para cima e o outro vai ficar com brilho para baixo. No caso desse tecido aqui, não, ele tem um brilho, mas é um brilho que não faz essa diferença. Mas tem tecidos que fazem, tecidos com estampa, por exemplo. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou tentar achar ele para deixar aqui para você ver, que dá uma explicação melhor sobre isso. Então, no caso desse modelo aqui, eu comprando 1 metro de tecido, nesse tamanho que tá aqui, ele daria uma sobra, mais ou menos aqui, de uns quase 20 centímetros. Como eu falei, você tem que contar com os acabamentos. Então, é melhor você comprar, deixando aí uns 30 centímetros, dependendo aí do tipo de acabamento que você vai deixar. Eu trouxe outro modelo de vestido, que é o vestido tubinho, que é o modelo mais justinho ao corpo. Da forma como eu posicionei aqui o tecido, daria para cortar. Só que iria ficar bem a conta, ó. Não sobrou quase nada aqui embaixo. Então, caso você queira fazer, por exemplo, um meio forro ou revel, você vai ter que comprar um pouco mais. E é sempre bom comprar um pouquinho mais, para caso aconteça alguma coisa errada com o vestido, você estrague, dê algum defeito, você tem esse pedaço a mais para refazer, ou para modificar o modelo, por exemplo. No caso de um metro de tecido para esse modelo, ficaria bem a conta, e aí a opção aqui seria fazer realmente o acabamento com o viés. Se reposicionar aqui o tecido um pouquinho para cá, porque ele tá até sobrando aqui, ó. No caso, ele estaria sobrando uns 6 centímetros mais ou menos. Se eu chegar ele um pouquinho para cá, deixando a margem de costura, ele vai me sobrar um pouquinho mais. Mas é muito pouco para fazer o acabamento. Então, realmente 1 metro de tecido ficaria muito a conta, a não ser que o tubinho seja mais curto. Aí sobraria aqui embaixo. Eu tenho aqui agora uma saia vazia. E se eu colocar ela aqui da forma como está o tecido, ela não dá para ser cortada, ó. Como que ela trespassa aqui do meio.
Isso que eu estava falando anteriormente. Se você quer uma roupa evasê, mantendo esse jeito que foi posicionado o tecido, ele tem que ser uma evasê menor. Então, eu vou reposicionar o tecido para te mostrar mais o outro raciocínio. Agora, eu deixei as orelhas pro lado de lá. E aí, nesse caso aqui, nesse tamanho de tecido, só daria para cortar a frente. A parte das costas não daria, ó. Eu vou reservar esses moldes um pouquinho, porque depois eu vou mostrar em outro tecido para ver quanto que gastaria de tecido. Mas antes disso eu vou fazer uma simulação aqui com outro vestido tubinho, só que nesse caso ele tem recorte princesa. Então a primeira coisa a posicionar é na dobra, ó, os moldes que tem na dobra. Então aqui no caso é o centro-frente. Como ele tá sem margem, eu tenho que deixar um espaço para margem. Aí eu pego a lateral frente. Aí daria aqui, ó. Só que isso tudo você tem que medir o fio do tecido para posicionar direitinho. Aí eu venho com o outro costas. E a parte da frente. Novamente, é um vestido que teria que comprar um pouco mais para fazer os acabamentos. Eu posicionei os moldes da saia que eu falei anteriormente, aqui em outro tecido, e onde estão os alfinetes ali é como se fosse a orelha, porque o tecido é grande, então ele tá sobrando para lá. Então o tecido tá dobrado e aqui é como se fossem as orelhas. Essa forma que eu posicionei aqui, que eu achei um pouco mais fácil de simular. De jeito que não pega tanto tecido para baixo, porque eu coloquei esse aqui para cima, aí esse aqui só cabia aqui embaixo, ó. É lógico que na hora de cortar, você não vai desperdiçar isso aqui, ó. Você vai puxar o tecido para cá, aí corta um molde. Aí depois você acerta novamente o tecido e corta outro. Assim você consegue aproveitar melhor o tecido. Mas dessa forma como eu fiz aqui, ainda gasta bastante tecido. Eu vou medir para ver quanto que deu. No caso desse modelo de saia, contando aqui o comprimento dela e o tanto que tem de abertura aqui, ó. Então é só comprar um pouquinho mais de 1,5 m para garantir de não faltar. E os acabamentos você corta aqui, ó. É importante você fazer a simulação com o molde no seu tamanho. Aqui é só mesmo para você seguir um raciocínio. Não quer dizer que 1,5 m vai dar para todos os tamanhos. Então, você segue o raciocínio e pega os seus moldes e faz a simulação. Eu posicionei outro modelo de roupa para fazer o raciocínio e ver quanto que gasta de tecido. Esse modelo é um vestido de manga japonesa com saia evasê e botões na frente. Aqui é o acabamento dos botões, olha. E esse acabamento, ele vem até aqui onde eu coloquei os alfinetes. É porque na hora que eu ensinei, eu mostrei só um pedaço. Bom, posicionando os moldes desse jeito, eu consigo tirar os acabamentos dos decotes, das cavos, nesses espaços que ficaram aqui, ó. E do jeito que eu posicionei aqui, eu gastei 2,5 metros. Aí tem que fazer no mesmo esquema anterior, pegar os moldes que tem que colocar na dobra, no caso aqui é só esse que tem que colocar na dobra, e aí distribui os outros depois. Lembrando também de deixar a costura no centro da peça, caso precise. No caso aqui, frente e costas tem que ter costura no centro. Então, eu já deixei aqui. Como os moldes estão sem a margem de costura, eu tenho que contar com isso também. Então, deixei espaço entre eles para poder marcar ali a margem de costura. E agora eu vou tentar reposicionar os moldes de jeito que fique de outra forma para ver se gasta menos tecido. Dessa forma como eu posicionei os moldes, eu gasto menos tecido. Aqui ficou com a medida de 1,88 m e anteriormente foi 2,5 metros. E essas medidas são rente aqui ao molde, não tem nenhum acréscimo, então ainda teria que aumentar um pouquinho aí para trabalhar com folga.
Vale lembrar que essas medidas são para mim. Para você tem que fazer o estudo do seu molde, porque o tanto de tecido que você vai gastar também depende da largura do corpo e do comprimento da peça. Então, tem que fazer o estudo do seu molde. E também na hora de cortar, tem outras formas de se cortar para aproveitar mais o tecido. Se você puxar o tecido todo para cá, na largura desse primeiro, por exemplo, cortar, depois reposicionar o tecido, posicionar outro molde, cortar e ir fazendo assim até o final, você vai gastar menos tecido. Então, aqui é um estudo que a gente faz para você ter uma ideia, porque não daria para eu fazer esse tipo de estudo, porque eu teria que cortar a peça para saber. Então, aqui a gente faz com o tecido dobrado assim, e é uma forma de você ter uma ideia de quanto você vai gastar. Aqui eu posicionei os moldes, um para cima e outro para baixo. Eu vou posicionar como se o tecido tivesse pé para ver se tem algum aumento de tecido, porque a gente também tem que fazer essa simulação para não correr o risco de comprar e depois você não poder fazer essa jogadinha que eu fiz aqui, de um para baixo e outro para cima. Eu posicionei os moldes agora todos na mesma posição para simular como se o tecido tivesse pé, e aqui a medida foi de 2,14 metros, então um pouco mais do que as medidas anteriores. Então é preciso realmente fazer a simulação para não correr o risco de comprar e faltar tecido. Em nenhuma dessas simulações eu utilizei os acabamentos, porque a ideia aqui era mesmo te fazer raciocinar como você deve proceder. E também porque eu não tinha pronto, então não quis fazer. Mas o ideal, principalmente quem está começando, é fazer o molde dos acabamentos também. Porque dependendo do tipo de acabamento que você vai fazer, talvez esses pedaços que tem aqui, ó, sobrando, talvez não daria para fazer os acabamentos. Então, é bom fazer o molde também dos acabamentos para fazer a simulação completa. É muito importante na hora de simular fazer a medição do fio do tecido, porque se você confiar no seu olho, colocar as peças aqui em cima do tecido e medir mais ou menos, você pode fazer essa medição errada, porque o nosso olho engana, né? Então, principalmente no caso de peças muito compridas ou calças, por exemplo, que na hora que você mede o fio do tecido, vamos supor, a peça está nessa posição, na hora que você mede o fio, ela pode vir torcer para cá, ó. E aí o espaço que você achou que teria aqui não tem mais. Então é bom mesmo fazer a simulação medindo certinho o fio do tecido, e no caso de moldes que não tem margem de costura, deixar o espaço entre eles medindo a quantidade certa. Outra coisa muito importante também, caso você esteja usando os moldes em tamanho miniatura, é que você tem que usar a régua proporcional a ele. Por exemplo, eu fiz essas duas réguas aqui, são proporções diferentes. E aí, esse molde que eu estou usando aqui é para essa régua aqui, ó. Se eu pegar a régua errada, eu vou medir tudo errado. Então, o tecido, a largura que eu coloquei aqui do tecido, os moldes, você tem que verificar se foi feito com a régua certa. E na hora de medir também aqui, você usa a régua proporcional àquilo. Não pode fazer um molde com uma régua e medir com outra. Bom, eu espero que tenha ficado claro a importância da simulação do plano de corte e que, de alguma forma, os moldes em tamanho miniatura, a régua, te ajude a você se desenvolver mais na modelagem, não só estudando como fazer o molde, mas também no caso aqui da simulação do plano de corte. Se você ficou com alguma dúvida, fala para mim nos comentários do vídeo que eu te respondo. Olha, o conteúdo que eu te dei hoje é muito importante e muitas pessoas cobram para dar essas informações. E a única coisa que eu te peço em troca é que você dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Fazendo assim, você ajuda o canal a crescer. Então, por favor, ajude o canal a crescer. Agora eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. A leitura se encontra em João 4, 23 e 24, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Seja você essa pessoa enquanto há tempo. Leia o capítulo todo e você vai entender melhor essa passagem. Que Deus te abençoe e te faça entender toda a sua palavra. Bom, eu fico por aqui. Baixe a sua régua no link que está na descrição do vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!